números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu e chutou. Nascido do entusiasmo do coronel Francisco Ferraz de Lima, abençoado pelo padre João Balestieri e pela primeira-dama Dona Gersina Borges, o Vila Nova tem em seu DNA a marca do povo. Com as cores da paixão, o Vila Nova Futebol Clube nasceu no bairro que o batiza. Uma vila de operários que tinha no Tigrão a sua alegria dos finais de semana. Cresceu sob a batuta de Onésio Brasileiro Alvarenga e, com o passar dos anos, se tornou um gigante. A dificuldade sempre esteve presente no cotidiano colorado e o clube teve de mudar de nome 2 vezes. Foi Operário Futebol Clube, foi Araguaia, mas nunca deixou de ser o time que representava o povo mais humilde da jovem capital. Seu passado é recheado de glórias, conquistas e sua camisa já foi beijada por muitos craques como Guilherme, Fernandinho, China, Jorge Fernandes, Betúlio, Rony, entre tantos outros. Com a rica história, o Tigre da Vila Famosa olha hoje para o passado com esperança de que o futuro melhore. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Na próxima terça-feira, o Vila Nova completa 71 anos de fundação. E para abordarmos um pouco mais, explorarmos um pouco mais da vasta história do Vila Nova Futebol Clube, fundado em 29 de julho de 1943, estamos recebendo Renato Dias, jornalista, sociólogo e também nas horas vagas, historiador do Vila Nova. É um prazer estar aqui na Rádio 730 neste domingo, a 2 dias do aniversário do maior depósito de glórias do futebol do Centro-Oeste brasileiro e também contar um pouco de suas peripécias para essa imensa nação colorada, essa legião de apaixonados no Tigrão da Vila Famosa. Renato, e quando surgiu assim a sua aproximação com o Vila? Foi por parentes? Foi por resultados? Como que o Renato se apaixonou pelas cores vermelhas e brancas? Em 1976, o Vila enfrentava um jejum de 4 anos quase sem ganhar títulos. Eu me simpatizei com a cor vermelha. Em 77, no seletivo para o Campeonato Brasileiro,
por incrível que pareça, quem me levou no primeiro jogo do Tigrão, o Vila Nova ganhou de 1-0 do Atlético, foi o Paulo Diniz. Eu tinha 9 anos de idade e era amigo do Rogério Diniz, irmão do Paulo Diniz, um dos proprietários das Fraldas Kisses. O Vila Nova naquela época, eu me lembro a escalação, era Jorge Vitório, um goleiro que veio do Fluminense, chegou até a jogar na seleção brasileira, Nenê, Rafael, Jorge Fernandes e Sérgio Donizete. Toninho Almeida, Humberto Ramos e Rangel. Rangel veio do Americano do Rio de Janeiro. O ataque era Fernandinho, que chegou a jogar ao lado de Pelé, o Carlinhos e Lula. Às vezes, no segundo tempo, entrava o Almir, um carioca baixinho, cabelo enroladinho, que jogava o fino da bola. O Vila, nesse ano, foi campeão do torneio seletivo, campeão estadual após 4 anos. O último título havia sido em 73 contra o seu maior rival, às 2 horas da madrugada no Estádio Olímpico, e também jogou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Pasmem, o Vila Nova já jogou sim na Série A durante muitos anos, e o primeiro ano foi em 77, cuja estreia foi um 0-0 contra o Botafogo do Rio de Janeiro, de Marinho Chagas e Paulo César Caju. Renato, e pra gente já ir começando todo esse programa especial sobre o Vila Nova, a gente já vai pegando alguns detalhes, o programa vai buscando personagens que já viveram a história do futebol goiano. Como que começou o Vila Nova? O Vila Nova foi fundado em 29 de julho de 1943. Essa é uma data oficial. Apesar disso, antes dessa data, o Vila Nova já existia e chegou a participar de torneios regionais. Ele foi fundado pelo coronel Francisco Ferraz de Lima, com o apoio de Dona Gersina Borges Teixeira, que era mulher de Pedro Ludovico Teixeira, interventor em Goiás de 1930 até 1945, depois governador de 50 a 54, cujo filho, Mauro Borges, foi eleito em 60 e deposto pelos militares dia 26 de novembro de 1964. Gersina Borges Teixeira realizava um trabalho social na periferia de Goiânia, capital que havia sido construída por Pedro Ludovico Teixeira para promover um deslocamento do poder político em Goiás, que até então era hegemônico o clã, a oligarquia dos Caiado, e o futebol era uma paixão dos operários que moravam na Vila Nova. Aí foi fundado o clube, o Vila Nova em 46 virou Operário, e em 50 Araguaia, e para voltar em 53 com seu tradicional nome. Mas a história do Vila, a arrancada que terminou com a formação de uma legião de apaixonados, foi em 61, 62, 63. O Vila ganhava tudo que aparecia: torneio Goiânia-Anápolis, Goiânia-Brasília, o campeonato estadual de 61, 62, 63. O Vila foi vice em 65, perdeu por 3-2 para o Anápolis. Vice em 66, perdeu para o Goiás. Vice em 67, apesar da relação da Federação Goiana de Futebol mostrar que teria sido o Atlético, não foi. O craque foi o campeão, mas o Vila Nova foi o vice. Eu tenho um documento aqui que posso mostrar e comprovar aos ouvintes da 730. Campeão em 69, disputou o jogo final de 1970, empatou em 0-0 com o Atlético. Se ganhasse, ele seria campeão. Foi vice em 71, campeão em 73, campeão brasileiro, sul-americano e terceiro mundial no México em 73 e 74 de basquete. Foi campeão goiano em 77, 78, 79 e 80. Em 79 jogou uma partida memorável no torneio contra o Goiás, cuja decisão foi 5-0 para o Vila Nova. O Vila Nova ganhou o troféu nesse jogo no dia 16 de dezembro de 1979. Uma partida memorável com gols de Tulica, Puruca, Danival. 82, o Vila sagrou-se campeão mais uma vez, numa final memorável contra o Goiás, seu maior rival, empatou em 1-1. Em 84,
o Vila despachou o Goiânia e sagrou-se mais uma vez campeão. Em 85 amargou o terceiro lugar, mas foi campeão juniores. Realizou uma bela campanha na Copa São Paulo em 85 e 88 de futebol júnior. Em 89 montou um timaço. Não sei se vocês se recordam, mas o Vila tinha Gilberto, o Rocha, um volante que jogou no Botafogo e na seleção brasileira, uma série de craques a peso de ouro, inclusive Luvanor, que foi o maior jogador da história do Goiás, compôs esse timaço do Vila de 1989, que perdeu a primeira partida, uma série de 3, ganhou a segunda e perdeu a decisão para o Goiás. O Vila Nova quase caiu em 91 para a segunda divisão do futebol goiano. São Ricardo Batata salvou o Vila Nova aos 46 minutos do segundo tempo. Em 93 quebrou um jejum de 9 anos. Nós estamos acostumados a jejum, viu, Vinícius Tondolo e Rafael Bessa? De 73 a 76, de 43 a 60 e 61, e também de 84 a 93, uma final onde o Vila empatou no tempo normal com o Goiás, ganhou na prorrogação, com um gol também em Salvador de Ricardo Batata. O estádio Serra Dourada lotado. Em 94 o Vila foi vice-campeão, ganhou o torneio referente a campeão do primeiro turno, mas a decisão final ficou para o Goiás. E com um time de meninos, não sei se vocês se recordam, era Enival, Paulinho, que era ex-atlético, Wesley, Jorge Batata, o mais velho da equipe, e Emerson, Kesley, Tim, Luciano, o Christian, Rony e Rubinho. Com um time de moleques, o Vila foi campeão goiano, eliminou o Goiás na semifinal e despachou, depois de 7 derrotas, o Anápolis numa final memorável com um gol do Gilvan do meio da rua. Em 96 o Vila foi campeão invicto da Série C, ascendeu a Série B do futebol goiano, a Série B do futebol brasileiro, procurou centrar a partir dessa data, de 97, na esfera nacional do futebol brasileiro. O Vila foi pro quadrangular 97 da Série B. Só que o time do América foi mais eficiente e soube conseguir sua ascensão para a elite do futebol brasileiro. Um jogo promovido pela antiga Rádio K, que eu trabalhei em 98, 99 e 2000, lotou o Serra Dourada contra o América de Minas. 65 mil pessoas, certeza, estavam ali naquele momento, num domingo às 10 da manhã, para ver o dia mais triste da história do Vila Nova. O estádio Serra Dourada lotado, perdeu de 2-0 para o América de Minas. Mas o Vila em 97 conquistou a Taça Maguito Vilela em uma final de 3-1 contra o Goiás. Gol onde o Tim comandou o Vila Nova. Em 98 foi vice, mas ganhou a eliminatória para a Copa Centro-Oeste por WO. Isso ficou registrado na história. O Goiás não apareceu em campo. Em 99 o Vila foi vice-campeão goiano, vice-campeão da Copa Centro-Oeste, perdeu o título para o Cruzeiro, disputou a Conmebol, primeira participação goiana em uma competição de nível internacional, e teve aquele jogo histórico no dia 28 de março de 1999, no estádio Serra Dourada, quando o Vila perdia por 3-0 para o Goiás de Fernandão, finado Fernandão, e virou para 5-3. Com a participação exuberante do atacante Anderson. Em 2000, ele disputou a final do primeiro e do segundo turnos contra o Goiás, mas foi rebaixado numa decisão administrativa do presidente da Federação Goiana de Futebol, que havia sido campeão pelo Vila Nova em 69 e 73, o Ista Silveira. Mas o Vila foi campeão dentro de campo da Série B, conquistando mais um título, para em 2001 ser vice-campeão da Taça Centro-Oeste e campeão goiano, quebrando mais uma vez um jejum de 6 anos. Lembrando que essa partida o Vila venceu o Goiás por 3-1, gols de Rogério Correia, que era do Goiânia, Serginho e Túlio, e Luciano, ex-Vila Nova, descontou para o Goiás. Aí em 2002, 2003, o Vila teve alegrias apenas nas categorias de base. Foi um ano anos de reconstrução do clube, de desgastes administrativos e financeiros. Em 2004 foi vice-campeão, em 2005 campeão,
em 2006 foi um ano triste, porque o Vila foi rebaixado para a Série C, a primeira de uma série de rebaixamentos promovida pelo atual grupo dirigente do Vila. Em 2007 conquistou o acesso, uma bela campanha. Em 2008 realizou uma bela campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, ficando em 6º lugar. 2009 uma campanha ruim, mas permaneceu tanto na Série A do Goiano quanto na Série B do Brasileiro. Em 2010 o clube foi entregue às moscas para o Gesso Oliveira, que depois de uma reação espetacular, 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates, o Vila saiu de uma situação de quase matemático rebaixamento. 2011 caiu, 2012 e 2013 o Vila se reergueu, conquistou o acesso, e 2014 não tem sido um ano bom, não temos muito o que comemorar não, apesar dessa última vitória no fim de semana passado contra o Santa Cruz por 3-2, que esperamos que seja a primeira de muitas que sirva para reabilitar o Vila Nova, que faz aniversário nessa próxima terça-feira. E com a ajuda do Renato Dias, a gente fez uma viagem parecendo o De Volta para o Futuro, viu, Rafael Bessa? É verdade. Vinícius Tôndolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, e este é só o início do Futebol de Goiás e suas histórias da edição de aniversário do Vila Nova. E por falar em informação, por falar em conhecimento, vamos com a Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. No dia 16 de janeiro de 2005, o Vila Nova conquistou um feito que até hoje mantém como um título na rivalidade contra os esmeraldinos. Na abertura do Campeonato Goiano daquela temporada, as duas equipes se enfrentaram no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha. E os colorados, comandados por Edson Gaúcho, venceram por 1-0. Em jogo movimentado, o Goiás teve 2 gols anulados pelo árbitro Luiz Alberto Bitts. O Vila Nova, com Igor Júlio, desperdiçou uma cobrança de pênalti. Coube ao volante Heleno, de carrinho, marcar o gol da vitória colorada em plena Serrinha. O Vila Nova entrou em campo naquela tarde com Michel Alves no gol, Alexandre, Igor, Marquinhos Paraná, Cláudio Luiz e Rodrigo Alvim, Heleno, Fábio Bahia, Tim, depois Wellington, Vando, depois Rafael, Igor Júlio, depois Robson, técnico Edson Gaúcho. Já o Goiás foi a campo com Arley, Paulo Baier, André Dias, João Paulo e Jadilson, Kleber Goiano, Thiago, Danilo Portugal, depois Daniel Vilela, Rodrigo Tabata, Washington, depois Fábio, Aldrovani, depois Marcelo Carioca. O técnico era Péricles Chamusca. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias, especial Vila Nova, 71 anos, está de volta, Vinícius Tôndolo. E tem o oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, Rafael Bessa. No bloco anterior, Vinícius Tôndolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, nós ouvimos mais do que uma linha do tempo, de volta ao passado e de volta à história do Vila Nova com o Renato Dias, que é o nosso convidado de hoje. E agora no intervalo ele me trouxe aqui, um diploma da Federação Goiana de Futebol, assinado pelo presidente Baltazar de Castro, Goiânia, 25 de julho de 1968. A diretoria da Federação Goiana de Desportos
usando de suas atribuições que lhe conferem os estatutos, resolve outorgar ao Vila Nova Futebol Clube o título de vice-campeão goiano. O presente diploma, visto haver obtido o segundo colocado na classificação do campeonato oficial de 1967 na categoria de profissionais. Está aqui o documento e você queria provar que o Vila Nova foi vice-campeão goiano de 1967, Renato. O Vila Nova fez uma campanha belíssima na década. Foi campeão em 61, 62, 63, ganhou o torneio início em 64, foi vice-campeão em 65, 66, 67, ganhou um torneio com Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro em 68, o torneio da Escola Técnica, que era muito comum no futebol brasileiro naquela época, e em 69, com a espinha dorsal Bajoso, Zé Geraldo e Guilherme, além de Curió, o Vila sagrou-se campeão em uma final contra o Craque, com um gol de Guilherme. Ou seja, o Vila foi soberano nas décadas de 60, 70 e reinou também nos anos 80, decaindo na década de 90 e um tempo ruim foi a partir de 2005 e 2006 para o Tigrão. E a gente conversava no intervalo, Renato, e o Geliese destacava também assim, que a década de 60 ela é tão forte ou mais forte que a década do Tetra. Por que, nas suas pesquisas, por que a década de 60 o Vila cresceu, se fortaleceu e ganhou tanto destaque no cenário goiano? O Vila resolveu investir no seu departamento de futebol, contratou o ex-goleiro do Araguaia, que se tornou o maior dirigente da história do Vila Nova Futebol Clube, que a gente rende homenagens até hoje, o finado Onésio Brasileiro Alvarenga. Com Teodorico Santos, eles montaram esquadrões formidáveis, com jogadores do nível de Gibraí, Sete Léguas, e isso fez a diferença em 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Já a geração de 69 contou com a participação, além de Silvio Terra, de Wilson da Silveira, José Martinez Ruiz, Urildo Alcântara de Campos, Walter Massi, que souberam montar um time eficiente que conquistou o título de 69, disputou a final de 70, foi vice em 71 e campeão em 73. Aliás, em 73 o Vila ganhou até concurso de Miss com a Sandra Barros. Ganhou no basquete, ganhou nas categorias de base. O Vila ganhou tudo em 73, mas infelizmente, o escolhido para participar do Campeonato Brasileiro em 73 foi o Goiás, que tinha sido campeão em 71 e 72. Então, antes da final de 73, essa é uma história que precisa ser elucidada. O Vila não foi retirado do Campeonato Brasileiro. O Goiás foi campeão em 71 e 72, e a escolha se deu em março, antes da decisão de 73. Então essa história de que o Vila é que deveria ir para o Campeonato Brasileiro não procede. Historicamente, a verdade é que o Goiás era o favorito, porque ganhou 71, 72 e tinha influência nos bastidores da CBF o suficiente para chegar ao Campeonato Brasileiro pelas portas da frente. Na verdade, foi receber um convite. Essa era a fórmula da época. E o Vila, em 77, 4 anos depois, ganhou o seletivo, numa final turbulenta com o Itumbiara, e conseguiu chegar ao Campeonato Brasileiro, onde ele ficou em 77, 78, 79. 79 foi o melhor ano de campanha. O Vila disputou 16 partidas, perdeu uma e ficou invicto 15. 80 também o Vila disputou, 82 e 85. Essa foi a última participação do Vila na Série A. E acredito que mais cedo ou mais tarde o Tigrão vai recontar o caminho das glórias e voltar à elite do futebol brasileiro. Renato, você contava há pouco essa chegada, né, do Onésio Brasileiro Alvarenga. Até tinha sido goleiro do Araguaia, foi goleiro do Araguaia em 49, em 50, inclusive em 50.
assim, é um ano muito esquecido, assim, até porque ele é de poucos dados, né? Em 1950 o Araguaia também foi vice-campeão goiano, né? Quando o Araguaia chegou na decisão com o Goiânia e acabou ali no último jogo perdendo o Goiânia, inclusive até hoje se contesta que o segundo gol do Goiânia na vitória por 2-1, a bola teria passado por fora da rede e o juiz deu o gol e teria dado essa confusão, e por isso, inclusive, que o Araguaia teria acabado. O Araguaia naquele tempo. Então, e o Onésio Brasileiro Alvarenga já estava nessa história, depois ele passa pelo Goiás e aí vai para o Vila Nova, quando o Vila Nova retorna ali no início da década de 60, ele vai para o Vila Nova. Você pode dizer, assim, pelas suas pesquisas, pelo seu conhecimento, que o Onésio Brasileiro Alvarenga, a quem o Vila, como você disse, rende homenagem até hoje, ele é o divisor de águas do Vila Nova? Porque, por exemplo, se você pegar naquele mesmo período, em 1950, no final da década de 50, vários clubes surgem no futebol goiano. Tem já havia o Botafogo, que se tornou o Sírio-Libanês, o União, o Ferroviário, assim. Então nessa região vários clubes que não sobreviveram. Eles morreram ali, o São Paulo, todos eles, o Riachuelo, o Tôndolo cita que o Riachuelo, só que o Riachuelo já é da década de 60, né? Já nesse final dos anos 50, vários clubes surgem junto com o Vila Nova, quando o Vila Nova retorna em 55, o Nova Vila também, acontece esse processo, o setor, tem um time chamado Vila Coimbra também, e morreu. Você acredita assim que foi o Onésio Brasileiro Alvarenga que conseguiu com que o Vila se tornasse um dos sobreviventes? Quem sobreviveu? Vila, Goiás, Atlético e o Goiânia, que ainda luta para sobreviver. Acredito que sim. O Onésio Brasileiro Alvarenga contratou o Teodorico Santos e ele montou com Silvio Terra e o Wilson da Silveira uma diretoria eficiente que permitiu o Vila galgar espaços no mercado do futebol goiano. O segundo nome que eu rendo homenagem é o Wilson da Silveira, apesar da sua trágica decisão em 2000, mas ele foi importante em 69, 73 e 78. Além disso, o terceiro nome que merece um busto no Onésio Brasileiro Alvarenga é João Carneiro, que foi jogador em 57 e depois virou dirigente e o principal dirigente da história do Vila Nova. Nos tempos modernos. Ele foi o responsável direto pela conquista do tetracampeonato e, mais recentemente, eu considero como o dirigente mais eficiente o Wilson Balzac, que ganhou o título de 93, o título de 95, montou o Vila Nova, que foi campeão junto com o Jair Rabelo, brasileiro da Série C de 96, e que em 99 auxiliou o Ricardo Namen no time que fez o 5-3 contra o Goiás. Ou seja, esses 4 dirigentes atuaram de forma decisiva para consolidar o Vila Nova no mercado do futebol do Centro-Oeste. Repetindo, Onésio Brasileiro Alvarenga, Teodorico dos Santos e Silvio Terra, depois Wilson da Silveira, depois João Carneiro e por último Wilson Balzac de Brito Júnior. Renato Dias, jornalista, sociólogo, historiador também da história do Vila Nova, é o convidado especial do Futebol de Goiás e suas histórias nesta edição de aniversário. Vinícius. E no encerramento deste bloco, ficamos com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 27 de julho de 1984, a diretoria do Atlético conseguiu acertar a renovação de contrato do zagueiro Júnior até o fim daquela temporada. O defensor ganharia 500 mil cruzeiros mensais e ainda recebeu luvas no valor de 1 milhão de cruzeiros. Júnior acertou o contrato com o mesmo valor do anterior, pois reconheceu que não estava jogando bem e que deveria melhorar para exigir um maior salário do clube. Década de 90. No dia 27 de julho de 1996, a diretoria do Goiás anunciava que tinha descartado a contratação dos meio-campistas Marcelo Passos e Alexandre Galo. Ambos defendiam as cores do Santos. Na ocasião, o diretor de futebol Raimundo Queiroz lamentou a concorrência com outros clubes para não fechar o acordo com os jogadores naquele momento. Em contrapartida, o Goiás acertava a permanência de Alex Dias no clube por mais uma
temporada. Década de 2000. No dia 27 de julho de 2000, o Vila Nova acertou a contratação de 2 reforços para a disputa do módulo amarelo da Copa João Avelange. O diretor Suail Alcântara trouxe ao Vila Nova o zagueiro Alex e o atacante argentino Javier. Aos 21 anos, Javier tinha passagens pelos argentinos Quilmes e Esportivo Belgrano, pelos chilenos Palestino e União San Felipe, além do Veranópolis, do futebol gaúcho. Alex, com 26 anos, já havia jogado no futebol gaúcho, no futebol japonês e também em Portugal. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para celebrar, para homenagear o Vila Nova, que na próxima terça-feira completa 71 anos de história, de glórias, tristezas e muitas histórias. E o nosso convidado hoje é o Renato Dias. Eu queria saber de você, Renato, nas suas pesquisas, no seu trabalho, dá para dizer os principais jogadores que vestiram a camisa do Vila Nova? Quais são aqueles que se destacam mais e por quê? Uma legião, multidão de atletas que vestiram a camisa do Vila Nova mereciam destaque. Mas, já que é para resumir, eu poderia incluir Sete Léguas, Gibrair, Guilherme, na década de 60, na década de 70, Fernandinho, Tasso, Jorge Fernandes. Para mim, 2 grandes goleiros participaram da conquista do tetracampeonato, Jorge Vitório e Serginho. Serginho era um belíssimo atleta, batedor de pênalti, fez gol em cima do Goiás, batendo o pênalti. No ataque, Zé Henrique e Luizinho, 2 irmãos que fizeram história do Vila Nova. Um meio de campaço com o maior jogador na história do Vila Nova, para mim, que eu vi jogar, foi o Sérgio Luiz, um jogador que veio do Itumbiara, mora hoje, se não me engano, no interior de São Paulo. Camisa 10, estilo clássico, parecido com o futebol do Zico, mas a quem renda homenagens a Danival, ex-Atlético Mineiro, Erivelto, ex-Cruzeiro, Miguelzinho, pai de Rogério Correia, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense e pelo Vila Nova em 2001, Falcão, que jogou na Seleção Brasileira de Novos. Além disso, Roberto Bombinha, atacante que foi vendido para o Fluminense, Tulica, campeão em 78 e 79, que depois vestiu a camisa do Atlético Clube Goianiense. Já na década de 90, não podemos deixar de registrar Sérgio Neri, grande goleiro, Bé, artilheiro em 92, 93, 94 e depois em 97, do time de meninos, Kesley, Fabinho, Gilvan, Tim fez história do Vila Nova, foi campeão em 93, campeão em 95, campeão brasileiro em 96, campeão da Taça Maguito Vilela em 97, campeão estadual em 2005, foi vendido para o Internacional, ia ficar no Internacional. E mais recente, Fernando Praz, campeão em 2000 na Série B, em 2001 campeão goiano e vice-campeão da Copa Centro-Oeste. Anderson Barbosa, que depois foi para o futebol árabe, além de Túlio, um grande ídolo. Túlio é meu amigo de infância. Eu jogava futebol no Goiás, porque era próximo da minha casa. Fui campeão em 79, tricampeão. Aí comecei a mexer com política estudantil no 2º grau, depois entrei na universidade, larguei o futebol e levei 2 irmãos para jogarem nas categorias de base do Goiás. Um ficou, Túlio, o Télvio, tempo depois, retornou já sob as asas do irmão. Túlio virou o grande artilheiro, autor de 1000 gols no futebol brasileiro, mas cujo coração era vilanovense. O seu Mussula, pai do Túlio Maravilha, levava Aguinaldo, que jogou no Vila Nova, Túlio, Télvio, Neto, que é o mais velho, e eu para todos os jogos do Vila Nova,
no Serra Dourada, ou às vezes até nas proximidades de Goiânia. E vimos atletas brilharem como Danival, Tulica, Paulinho. E além do Túlio, Alex Oliveira também. E por último, Pedro Júnior e o Frontini, que foi quem garantiu o acesso em 2013 para a Série B. Uma imensidão de atletas, de ídolos que ilustram a bela história do Vila Nova Futebol Clube, de 43 a 2014. O entrevistado é o Renato, mas com sua permissão, Renato, adicionar alguns jogadores aí, especialmente da época que eu pesquiso muito futebol goiano. Acho que assim, talvez o primeiro ídolo do Vila foi o Minas Gerais, um jogador que veio de Minas, por isso tinha esse apelido. Ainda naquele primeiro estágio do Vila, assim, ele era o grande goleador do Vila. Inclusive, quando a gente entrevistou o Bariani Hortêncio, ele cita o Minas Gerais, que era um jogador que tinha um chute muito forte, fazia muitos gols. Tarzan, na verdade, em 1946, foi o primeiro artilheiro do Vila Nova. Isso, o Tarzan primeiro foi artilheiro do Vila Nova, para depois ser artilheiro pelo Atlético, né? Que o Tarzan foi artilheiro de 3 campeonatos goianos, 1 pelo Vila Nova e 2 pelo Atlético. Aliás, só 3 jogadores carregam. O problema é que o futebol brasileiro e a cultura que faz parte da identidade da nação, que o que fica é o registro histórico, a conquista, o título, né? E esses atletas levantaram troféus. O Vila tem uma imensidão de títulos, taças, troféus, que permitiu a formação dessa imensa torcida que sofre e ainda continua enorme. Então, e aí teve esse caso, igual eu te disse, do Minas Gerais, teve o Arthur também, que foi um grande atacante do Vila Nova, né? O filho dele trabalha no Tribunal de Contas do Estado, ele fez 9 gols em apenas um jogo. Isso, 8 na verdade. Ele é recordista de gol em um único jogo do Campeonato Goiano, ele fez 8 gols pelo Vila Nova, depois parece que acabou se contundindo e não jogou. Ele morreu em 66 numa briga de família, jogando no Santos. Então o Arthur que inclusive começou a carreira dele no Sírio-Libanês e já passou aqui pelo futebol de Goiás, suas histórias na Rádio 730, o dirigente do Campinas, como que era mesmo? Holly de Jaber. Ele inclusive cita que quando ele foi jogar no Sírio-Libanês, ele foi justamente para substituir o Arthur, que havia se transferido para o Campinas, Vila Nova. Que foi encampado pelo Vila Nova em 73. Isso. Que levou para o Onésio Brasileiro Varenga o Fernandinho, que depois jogou com o Pelé. Isso, levou também o Tasso, o Paô, vários outros. Inclusive, assim, no time campeão do Vila Nova de 1973, entre os titulares, tinham mais jogadores que tinham vindo do Campinas do que tinham permanecido do Vila Nova de 72. A encampação foi em janeiro de 73. Isso, inclusive o Wilson da Silveira, que acabou intermediando aquele negócio pro Vila Nova. Então, assim, o Vila Nova realmente teve grandes jogadores ao longo da sua história. O Paulinho Benga também. Paulinho Benga, né, que foi um outro grande jogador. Porto em 2002. Isso, o Michel Alves, que também teve um papel decisivo no campeonato de 2005, né, na decisão por pênalti contra o Goiás. Ele também fez Mas depois fez um papelão em 2011, né? Teve o contratempo, né? Mas em 2005 o Michel Alves foi aclamado no Zé Dourado. Naquele dia eu acho que ninguém foi maior do que ele naquela decisão. O Kaká, assim, com toda a limitação... Kaká é vizinho meu aqui no Jardins Madrid, é um dos grandes ídolos do Vila Nova. Na minha avaliação, eu brinquei com ele esses dias na missa, falei, o Kaká foi campeão nas categorias de base em 91, campeão estadual profissional em 93, vice em 94, campeão em 95, campeão brasileiro em 96, campeão da Taça Maguito Vilela em 97, vice em 98, 99, tanto no Campeonato Goiano quanto na Copa Centro-Oeste, quanto Cruzeiro. Ou seja, e depois ele retornou em 2003, apesar de sua passagem pelo Goiás, que também foi brilhante. Mas ele tem a cara do Vila Nova. Renato, e tem um jogador revelado nas categorias de base do Vila, assim, que seja o maior craque da história do Vila, ou que você considere o craque com a camisa do Vila, que foi revelado pelo Vila? O craque da história do Vila que eu considero foi Sérgio Luiz. Mas existem grandes jogadores que eu reputo que poderiam ter brilhado no eixo Rio-São Paulo e até na seleção brasileira, como o Zé Luiz, zagueiro de 77, 78, 79, 80, 82, o Falcão, Miguelzinho, o Tim, Luciano, Rony. Rony brilhou na seleção brasileira. Então, o Fernando, que foi negociado pelo Porto, o Vila revelou grandes atletas ao longo de sua história. Renato Dias é o nosso convidado na edição de aniversário
do Vila Nova Futebol Clube na próxima terça-feira, completando 71 anos. Vinícius. E ficamos agora com o quadro Memórias de quem viveu a história. Memórias de quem viveu a história. Meu nome é Iron Gonçalves, há 35 anos no Vila Nova, fui preparador físico, fui técnico e agora na supervisão do clube. Então tem várias passagens no Vila, mas uma que marcou bastante foi na década de 80, 88 por aí, quando tinha um jogo em Rio Verde, no Campeonato Goiano, e o Vila estava numa situação complicada na parte financeira e viajava para os jogos, tanto em Tumbiara, Rio Verde, qualquer lugar que ia jogar era no dia do jogo, não viajava com antecedência. Nós saímos daqui para jogar em Rio Verde no domingo, o jogo às 16 horas, e paramos para o almoço em Acreúna. Almoçamos, o pessoal descansou um pouquinho no ônibus da Paraúna, né, motorista, o pessoal descansando, e o Roberto Oliveira, que era o técnico da época, foi mexendo no ônibus, que sabia dirigir caminhão na época dele em Botucatu, foi mexendo no ônibus e encavalou as marchas do ônibus todinho, o ônibus não andava nem para frente nem para trás, e ficou aquele tumulto lá na porta do restaurante, na BR, e a gente preocupado, o Mazinho, que era o nosso supervisor na época, né, mais preocupado ainda porque não conseguia um ônibus, não conseguia nada para acabar de chegar em Rio Verde, né, faltava praticamente 100 quilômetros, né? E aqui foi um desespero total, né? Ia para um lado para o outro. O Naim, que era o goleiro nosso da época, era meio doido, foi para a rodovia, parava carro, ninguém queria parar. Aí conseguiu um caminhão basculante. Parou e entrou, vai a metade do time para chegar, ver se chegava mais ou menos na hora do jogo. Já era praticamente quase 3 horas da tarde já, né? E embarcou um pouco no caminhão e vinha outro ônibus também que carregava o pessoal para casa lavou de cana ali, do álcool. Paramos com o ônibus também, e Mazinha acertou para levar o restante do pessoal. Uma poeira dentro desse ônibus que eu te contar. Esse pau de arara mesmo. Entrou o restante do jogador dentro do ônibus, o mirim com o material. Falei para ele: agora você dá o material, tá aqui dentro. Vamos trocar para chegar, né, pelo menos 20 minutos, meia hora já perdi os pontos, né? Manuel Leal, inclusive, era o juiz da época. Aí entrando nesse ônibus e foi trocando dentro do ônibus, aquela poeira que todo mundo, né? E o Rio Verde com um time muito bom na época, né? Lotado o estádio lá da cidade. Nós chegamos lá com 20 minutos, já trocado, eu aqueci o pessoal dentro do ônibus mesmo, vai alongando, crescendo. Chegamos lá com 20 minutos de atraso. O pessoal foi uma vaia sem tamanho. Foi um time, né, da grandeza do Vila Nova, chegar atrasado no estádio. Mas mesmo assim, fomos e ganhamos o jogo de 1-0. Né? Isso ficou marcado pela vontade do jogador dentro de campo, correr daquele tanto. E aquela coisa de chegar em cima do horário, aquele episódio todinho e conseguir ganhar o jogo ainda. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Rendendo homenagens ao aniversário de 71 anos, voltamos com Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros e Vinícius Tondo. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de tintas e texturas Colatex. Pintando com arte, Rafael. A Colatex, que pinta a edição desse domingo de vermelho e branco em homenagem ao aniversário do Vila Nova. Estamos recebendo o Renato Dias. Renato, e na sua opinião, por que o Vila Nova, agora há pouco você fez um relato histórico de muitas conquistas, mas aí chegamos a esta década de 2000. E o Vila Nova parece que para no tempo. Se a gente for buscar na história do Vila Nova, são poucas as conquistas. Isso é um fato marcante nessa década de 2000. Agora, mais do que especificamente que você pontuasse, eu queria a sua opinião. Por que está acontecendo isso com o Vila Nova nesse último ano? Vamos discutir esse último ano do Vila Nova. O que acontece? Você, como jornalista, se não me engano, você é conselheiro também? Conselheiro também. O que acontece? A avaliação que eu faço com o atual núcleo dirigente do Vila Nova, ele não é capaz de agregar
a diretoria executiva, o conselho deliberativos, os grão-beneméritos e a torcida colorada. Eu acho que não se trata de vaidade, eu nunca tratei isso, mas de projeto para o Vila Nova. Eles têm um projeto exclusivista, ou seja, não permite que pessoas que têm vivência no futebol, trânsito no mercado da bola, experiência na gestão de clubes, participem, mesmo não contribuindo financeiramente. Isso é um erro. A diretoria do Vila Nova peca ao promover a desagregação tanto na diretoria executiva quanto no conselho liberativo e se afastar da torcida vilanovense. Conselhos seriam bem-vindos. O Vila podia muito bem ter mantido a base que conquistou o acesso em 2013 e reforçado com poucos jogadores nas posições carentes. Isso não foi feito. O que provocou o rebaixamento no Campeonato Goiano, um fato inédito, e a situação desastrosa que o Vila se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro. É preciso que eles... Eu me refiro ao núcleo dirigente, no caso, Nilton Ferreira, José Eduardo Castro Vierro Vilela, Edson Pio, Carlos Alberto Barros, Cizenando Ferro, Leonardo Riso, permitam que pessoas como Wilson Balzac de Brito Júnior, Paulo Diniz, Gilberto Marques, desembargador, Abrão Amise, promotor de justiça, Urildo Alcântara Campos, Walter Massi, possam contribuir com ideias e até esporadicamente financeiramente, montando um novo núcleo dirigente para o Vila Nova que não isole as pessoas, mas permitam que quem entenda de futebol possa dar palpite e opinar sobre os rumos do Vila Nova, que desde 2006 tem sido de sucessivos fracassos. Mas vale buscar também na nossa memória que quando eles se afastaram, o Vila continuou também tendo problemas. Talvez não seja só esse grupo o problema. O Vila continuou tendo problemas. Basta lembrar que Eduardo Barbosa foi afastado de uma decisão inédita do Vila Nova por impeachment, ou seja, por desvio de recursos do clube. O Marcos Martinez, da mesma forma. Ou seja, agora o responsável por isso, o Paulo Diniz, era um dirigente que não roubava, não deixava roubar e queria que as coisas ocorressem da forma mais ética e possível. Ou seja, o mundo de futebol existe muita sujeira, mas ainda existem homens corretos que querem, de forma lícita e ética, gerenciar o futebol. Muitos torcedores, até alguns conselheiros, até insatisfeitos com o trabalho, com o resultado em campo, pedem que esse grupo saia da diretoria, saia do comando do Vila e que haja oportunidade, que haja, que eu já ouvi muitas vezes, a reoxigenação dentro do conselho. Você é a favor disso? Qual a sua opinião diante disso? A minha opinião é mais ou menos tucana. Eu acho que era preciso mesclar a turma dos endinheirados com a turma que entende de futebol e a velha guarda. Ou seja, no mesmo barco colocar Carlos Alberto Barros, Nilton Ferreira, Zé Eduardo Vilela, Cizenando Ferro, Edson Pio, com Paulo Diniz, Gilberto Marques, Abrão Amise Neto, tentar atrair outras pessoas como Walter Parreira e essa geração nova como Hugo Jorge Bravo, a quem eu deposito confiança em Hugo Jorge Bravo, não vou mais além. Então seria a união dessas três forças para promover o ressurgimento do Vila no cenário goiano, centro-oeste e nacional. Você entende isso como uma solução utópica ou real? Se tivesse maturidade, eu discuto o projeto. Essa história de... Não acredito que exista vaidade. O que eu discuto é projeto. Se esse projeto for palatável para esses grupos, seria o ideal para o Vila Nova. Agora, não pode entrar projetos pessoais em detrimento do projeto coletivo, o que ultimamente tem ocorrido no Vila Nova.
nesse Vila Nova que estamos discutindo, há pouco falamos muito sobre história e pegando esse passado recente do Vila Nova, a gente percebe, e você durante 2 momentos aqui na entrevista, nesse nosso bate-papo, rememorando esse aniversário e homenageando o aniversário de 71 anos do Vila Nova, você falou que não concorda com o termo vaidade. E no Vila Nova fala-se muito do tal ciúme de homem. Isso é um problema que realmente acontece não só hoje, não só nesse momento, mas pegando a história recente do Vila Nova. Isso sempre aconteceu, Renato? Eu não gosto dessa expressão também, ciúme de homem, vaidade. O que existe são projetos pessoais que entram em rota de colisão com um projeto coletivo. O projeto coletivo deveria se sobrepor às iniciativas individuais. O Vila Nova, como instituição, devia estar acima dos interesses pessoais de Nilton Ferreira, Carlos Alberto Barros, Eduardo Vilela, e isso não ocorre. Eu acho que eles precisavam calçar as sandálias da humildade e aceitar colaborações. Eu acho que o ideal seria isso, unir o talento para as finanças do atual núcleo dirigente com o talento para o futebol e a experiência da velha guarda. Esta edição de hoje é especial, até porque depois de amanhã o Vila Nova completa 71 anos e sempre quando alguém faz aniversário, ele recebe um presente. Qual que seria o melhor presente? Dá pra gente imaginar e vislumbrar, Renato, que o melhor presente para o Vila Nova, mesmo que seja um pouco utópico, seria a união de sua diretoria, a união dessas pessoas? Eu sonharia com 2 coisas. Primeiro, a permanência do Vila na Série B em 2014. Segundo, com a unidade da sua diretoria executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho de Orientação e Fiscalização, com o apoio da imensa torcida colorada. Renato, e nessa instituição que completa 71 anos na próxima terça-feira, eu queria que você, como um pesquisador apaixonado pelo Vila Nova, elegesse um fato. Você pode eleger um fato que você destaca como o principal desses até hoje, quase 71 anos de história. Um jogo, o de 28 de março de 1999, 5-3 contra o Goiás. Um título de 2001, que quebrou com um jejum e de forma brilhante dentro de campo. E um dirigente, citaria João Carneiro e também Onésio Brasileiro Alvarenga. E a torcida do Vila Nova, que sempre marca presença, e eu a representaria na Nega Brechó, a Joelma Fernandes. Renato Dias, jornalista, sociólogo, vilanovense, muito obrigado por ter nos recebido e ter abrido as portas para o futebol de Goiás e suas histórias. Eu que agradeço, espero que a torcida do Vila Nova tenha muito o que comemorar ainda em 2014 e que a audiência da 730 atinja patamares elevados, principalmente com a colaboração da nação colorada. E com o Museu do Gol, a gente encerra mais uma edição do Futebol de Goiás e suas histórias. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. O Vila Nova tem como um dos principais feitos de sua história o tetracampeonato goiano. Conquista alcançada de forma consecutiva entre os anos de 1977 e 1980. Esta, porém, não foi a única sequência de títulos goianos da equipe colorada. Nas temporadas de 61, 62 e 63, o Vila Nova sagrou-se tricampeão. A comemoração do terceiro campeonato consecutivo aconteceu em 4 de março de 1964,
após vitória por 3-2 sobre o Atlético no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Os gols colorados foram marcados por Djalma Contra, Zezinho e Paulinho. E a emoção do gol da vitória e do consequente tri-vilanovense ficou registrado na voz do narrador Antônio Porto. Lateral cobrado, bola para Gibrair. Dançou pela esquerda, vem pela direita. Enviasa na brecha para Dicas. E quando ensaiava o pique, escorregava, caía, perdendo a chance de penetrar pelo comando do ataque. Saía Manalzinho, praticava a defesa, tocando em profundidade para o atleta Jair. Orlando é quem faz a rebatida. Busca Gibrair. Aí para o Alves domina sobre a marcação do contrário. Tenta para Sete, consegue. Vai Sete, cruza para o boca do gol. Aparece Tinda, rebate firme. Perdeu para o Alves, abriu para Dica, tocou para Paulinho. Pode marcar. Gol! Agora sim, explode de entusiasmo a torcida do Vila Nova Futebol Clube. Vilanovense rindo à toa. É a ratificação do título de campeão goiano, Osvaldo Mesquita. A bola sobrou para Paulinho no passe de Alves. Ele podia ter marcado a bola. Ele podia ter marcado o gol. Percebeu Paulinho pela direita, completamente livre. Deu-lhe a bola, apareceu o Paulinho com a perna esquerda, largou uma pomba, nada poderia fazer Manuelzinho. Terceiro gol do Vila Nova, informando o Gilete. Carnaval na Quaresma, no estádio Pedro Ludovico, na Avenida Paranaíba. Os números contam a história do espetáculo. 3 para o Vila, 1 para o Atlético. Otoniel Diniz ainda não consultou o seu cronômetro. Torcida vilanovense em pé, aguarda o trilar do apito para explodir no entusiasmo, iniciando um carnaval na Quaresma, para comemorar o título de campeão goiano, edição 1963. O Vila no ataque, Tinda surge para fazer a cobertura. Alivia de chanca esquerda, impulsionando a pelota pela geral das populares. Rádio Brasil Central, ondas médias e curtas. Rádio Jornal de Yumas, Alvorada de Rialma, 13 de maio de Goiás, no comando da Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Lades Gonçalves poderá deslocar-se já para os camarins de Atlético e Vila Nova Futebol Clube, no trabalho de ping-pong com Osvaldo Mesquita, nos bastidores desta partida memorável, no epílogo do Campeonato Goiano, edição 1963. Vila Nova, campeão de 1963. Jogo encerrado, partida finalizada. Vitória do Vila Nova Futebol Clube. Marcador de 3-2. A Paranaíba é festa. Charanga em campo, escola de samba, bandeirolas vermelhas tremulando. Sofria como louco com o rádio colado no pé do... Fica por aqui a edição de número 25 do programa Futebol de Goiás e suas histórias, abraçando a toda a nação vilanovense pelo aniversário de 71 anos na próxima terça-feira. Mais curiosidades? Acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com YZ. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Paulo César prepara o seu chute fatal. Na barreira confusão é geral. Atenção!